Salve, salve, nação! Enfim, né, o Flamengo conheceu seus adversários na Libertadores 2023, né? Nublense, Alcas e Racing, né? O Racing é o adversário que pode trazer mais dificuldade ao Flamengo ou é o Alcas jogando na altitude? Eu continuo com o Racing, né? Então o Flamengo vai estrear fora de casa, né? Entre o dia 4 e o dia 6, né? De abril, fora de casa, altitude de Quito, né? Então aquilo, será que o Flamengo vai com time reserva? Porque tá duelando pelo Fla-Flu? Eu acho que não, o Flamengo vai pra lá. Altitude de Quito, Marcos Braz já chegou a falar sobre isso já, né? É 6 horas de viagem, desgastante. E é aquilo, o Flamengo vai pra lá pra buscar a vitória e acabou. Volta pra casa, não precisa jogar em mais altitude. Eu acho que caiu muito bem esse primeiro jogo fora de casa, em altitude. Depois volta e não precisa jogar mais em altitude, né? Racing, na minha opinião, é o clube que pode trazer maior dificuldade ao Flamengo nesse grupo, né? Mas eu acho que o Flamengo consegue passar tranquilamente desse grupo, né? Mas tem que apresentar um bom futebol dentro de campo, né? Porque senão fica complicado, né? Então vambora, Rede, mais um vídeo. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal Crédito ao canal da ESPN no Brasil. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. Hoje o vídeo tá bom. Valeu! No final de semana, aí vai ter que viajar para jogar no Equador, contra o Alcas. E depois volta para fazer o segundo jogo com o Fluminense. Eu imagino que contra o Fluminense, por tudo que o Flamengo já passou nessa temporada, a pressão que tem em cima do Flamengo nesse campeonato estadual, não tem como em não escalar o time principal. Agora, primeiro jogo da Libertadores lá, eu acho que o Flamengo tem elenco para poupar alguns jogadores e jogar de igual por igual e tentar vencer o Alcas, mesmo sendo em Quito. Estou imaginando isso, um time principal contra o Fluminense, aí dependendo do físico, de como tiver o pessoal, vai fazer um misto ali, colocar outros jogadores nessa estreia. É, porque a recuperação na Libertadores você tem outros jogos, né? A partida de final contra o Fluminense, se você jogar muito mal e abrir mão hoje de alguma coisa, você pode não conseguir tirar a diferença no outro jogo. É o recorte mais curto. Libertadores, você tem a fase de grupos inteira. Pontuar é importante, principalmente fora de casa. Então, mas o Flamengo não tem time, elenco mesmo assim para tem elenco. Para jogar, tem pontuar, elenco. Jogar bem, mesmo com tem algumas elenco. reservas? Elenco tem. Time não. Elenco tem. Não. Time não tem. Como o time não tem? O time tá jogando? Então, isso que a Natália está falando, eu concordo com ela em relação assim. Se o nível de trabalho estivesse em um outro estágio, eu acho que você tem um tipo de segurança. Exato. Como ele está em um estágio que o Vitor Pereira está pensando agora sim com a cabeça dele, para errar e acertar, com o que ele acredita num time de futebol, eu acho que ele está aperfeiçoando isso ainda. Eu não sei se é um momento que o Vitor Pereira pode colocar contra o Fluminense uma equipe chamada principal e contra o Alcas uma equipe muito modificada. Eu não sei até que nível... Isso? Não, o Flamengo tem elenco para isso, tem grupo para isso. Tá. Se trocar 5, 6 jogadores, pode ganhar do Alcas fora de casa. Tem condição para ganhar. A dúvida que eu tenho é se o nível do trabalho hoje permite que o Vitor Pereira mexa muito no time de sábado para terça ou para quarta. Tá, mas, aí eu tenho dúvida. Mas hoje tem como um time fisicamente não correr riscos, ainda mais com a viagem que é longa até Quito, são mais de 6 horas e tal, jogo com um desgaste emocional e físico contra o Fluminense, que sempre é, ainda mais numa decisão. Você acha que é possível repetir o mesmo time, jogar com um time só esses 3 jogos, Breler? Não, E o Flamengo, com o elenco que tem, precisa disso? Não, é difícil pelo desgaste e também pelo estágio de alguns jogadores do Flamengo. A gente sabe que no elenco há atletas que não estão com 100% de sua condição física. Aí estou falando de Arrascaeta, de Gerson, que também precisa ter uma intensidade maior e tem sofrido nessa volta. Então, há essa equação difícil para se equilibrar. Uma decisão de estadual que vai exigir uma intensidade alta do Flamengo. O Fluminense é um time que joga, um time que exige muito no aspecto de recomposição. Então, físico também, né? Exato. Por tudo isso, vai ser difícil o Vitor Pereira contar com os 11. Rodrigo Caio, por exemplo, que tem voltado ao time, a conta-gotas ainda. Não tem condição de emendar 3 jogos em sequência. E por mais que até ele precise de uma sequência, mas não se pode correr o risco de perder um Rodrigo Caio por causa de uma estreia em Libertadores contra o Alcas e sabendo que o Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa, mas tem esse foco dividido. Então, por tudo isso, eu acredito que o Vitor Pereira deve mesclar,
mas com muito cuidado, sendo cirúrgico. Riscar na Libertadores, no primeiro jogo. Na Libertadores, mas com muito cuidado, muita prudência, analisando de fato quem não consegue jogar, quem não tem condição física para os 90 minutos e equilibrando essa balança, acredito que seja o melhor caminho, mas não é algo fácil para o treinador. O Vitor Pereira tem encarado nesse início de temporada muitas provas de fogo e esse Fla-Flu é mais uma delas. Ele sabe que a permanência dele, ou pelo menos uma tranquilidade de trabalho, passa por vencer o Fluminense e por se sagrar campeão carioca. O estadual ganhou uma proporção para o Flamengo que há muito tempo não tinha. É claro que o Flamengo no ano passado lutava por um tetracampeonato inédito, mas ainda assim, agora, pelas perspectivas da temporada, os títulos que já perdeu, o Carioca ganhou uma proporção maior e, por tudo isso, acredito que o planejamento do Vitor Pereira deve passar por poupar alguns jogadores nessa estreia da Libertadores. A gente pode analisar, vamos lembrar, vamos pensar aqui. O Everton Ribeiro não tem sido titular. Se ele mantiver o esquema, o time que tem jogado lá, 3 zagueiros, vamos dizer, vai jogar com o Fluminense, provavelmente com o Everton Ribeiro na reserva. Pode entrar durante o jogo. Everton Ribeiro titular lá no Equador. Vai perder muito? Não, mas eu acho que tem uma dúvida aí. Mateuzinho e Varela. Não sei se o Varela está recuperado, mas se tiverem os dois, tem 2 laterais. Tem vários garotos que não são titulares, que entram e às vezes até melhoram o time. Concorda comigo? Matheus França, Matheus Gonçalves, quem mais? Tem mais? O Vitor Hugo pode ganhar mais espaço a partir de agora. Igor Jesus. Atenção, antes do Prates falar, imagens ao vivo, sim, do treino de hoje, de agora, do Flamengo. Olha aí, imagens da Flá TV, o Flamengo aí na sua preparação para a decisão do Campeonato Carioca e também, obviamente, já pensando na Libertadores da América. Mas diga lá, Prates, estou citando aí que ele tem opções muito boas que podem manter o nível do time. Ou você discorda? Não, pode manter. Abel, em relação à qualidade do elenco, é o melhor grupo de atletas do continente. A gente não pode perder isso de vista. O próprio Marinho, que tem experiência. Individualmente, o Flamengo tem jogadores que ninguém tem na América do Sul. Isso daí, para virar um time competitivo, para de novo voltar a pensar em ganhar títulos, aí tem uma diferença, porque passa muito pelo trabalho dos jogadores, do treinador, da diretoria. Agora, qualidade de jogador, o que ele tem, ninguém tem, em relação ao Vitor Pereira. O que a gente tem de pontuar... Na zaga também. Tem opções. É que no Fla-Flu, que eu acho que é um parâmetro, apesar de estar um pouco já distante, algumas semanas, que foi a final da Taça Guanabara, Vitor Pereira pensou muito na parte física. E quando se enfrenta o Fluminense, Vitor Pereira tenta fazer algumas adaptações, talvez faça de novo no sábado, privilegiando muito quem está bem fisicamente para fazer a marcação que ele quer que faça. Na saída de bola, para tentar tirar espaço do Fluminense. A roubar a bola lá. Para roubar a bola. O Flamengo fez isso muito bem no primeiro tempo, no 2-1. Segundo tempo, o time não conseguiu quase jogar e tomou a virada. E ali no campo a gente vê o Felipe Luiz. Felipe Luiz voltando pode ser um acréscimo interessante para o Flamengo, pensando nesse jogo de estreia. Jogador experiente, pode segurar o Ayrton Lucas, que é um jogador que tem se desgastado bastante no aspecto jogador, físico, né? Entregado bem. Então, o Felipe Luiz é uma volta que não imagino nesse primeiro momento o Felipe Luiz retomando sua condição de titular, porque o Ayrton Lucas, de fato, abraçou ali a oportunidade, mas pode ajudar com a experiência que tem, com a capacidade técnica, o que contribui na saída de bola para formar esse time no jogo na estreia do Flamengo no Equador. Ele trouxe mais uma opção também na lateral esquerda. Sim. Na zaga, qual o trio que tem jogado? O último que jogou foi Davi Luiz, Fabrício e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Foi isso? Isso. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Davi Luiz. Aí tem Léo Pereira, Pablo. Que tem... Cai o nível? Dá para jogar contra o Alcas? Dá. Abel, então é o que eu estou dizendo, olha aí, gente. Então, mas a gente está falando de um time, de um bem, elenco não vai ter muito... entrosamento. Não, a gente está falando de um elenco muito bom, mas de um time completamente desorganizado. Se o time principal, entre aspas, não consegue assimilar o trabalho do treinador, não consegue assimilar e empregar isso dentro de campo, como é que o time reserva vai muito além da vontade? Os caras vão querer mostrar, eu não imagino que ele vai trocar trabalho. tudo. De repente ele faz quem Mas se o que está jogando a comissão junto... técnica, e aí eu não estou falando só sobre o Vitor Pereira, preparador físico, fisiologista, e até o médico, eventualmente, né? Dependendo do que acontecer contra o Fluminense. Os caras vão chegar lá, fazem aquele exame de secar lá de sangue e tal. Abel? Quem tem mais chance de estourar o músculo lá, de ter uma lesão? Não, esse aqui descansa. Vai ter gente que se bobear nem viaja, não sei. E é um treinador que pensa muito na parte física.
É um treinador que ele opta mais pela parte física, às vezes, do que pela parte técnica, independentemente do nome dos jogadores. Então, Renato Augusto e o Roger Guedes saíam frequentemente no Corinthians. O Gabriel sai frequentemente com ele no Flamengo. A Arrascaeta vai sair frequentemente com ele. Porque me parece que ele pensa muito na parte física, da exigência de marcação quando o time não tem a bola, de como os jogadores têm de se encontrar em campo. Então, acho que ele fisicamente... foi pro time errado. É bom, aí pode porque ser. Se ele quer olhar mais a parte física do que a parte técnica, porque ele tem um time muito técnico, Sim. Ele vai pro rugby. Então, ele quer ver parte de força só, ele tem que ir pro rugby. Não, mas o que eu falo em relação a isso... Mas a força faz parte do futebol. Faz parte do futebol, mas não só isso, ele tem um time técnico. Sim. Ele não pode abrir mão da parte técnica pensando só na parte de força. Ele tem que equilibrar isso. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, mas eu acho que não vai ser um time desgastado para jogar em Quito. O time que vai jogar em Quito é um time que fisicamente vai estar bem. Ele, em relação à parte física do time, ele tem muita atenção quanto a isso. Já demonstrou que, se você for um jogador muito técnico, mas se você, por exemplo, em determinado momento do jogo, não consegue mais voltar para marcar, não consegue mais fazer o que tem que fazer quando o time não tem a bola, você sai. Então, em cima disso que você está falando, a tendência é que haja mudanças para o jogo de Quito. Sim. É bem provável. Algumas mudanças, E possivelmente. a gente tem que analisar o que vai ser o primeiro jogo da final também. Também Isso tem. vai determinar muito como ele tem que responder na sequência. Se o Flamengo ganha e ganha bem do Fluminense, é uma coisa. A tranquilidade para jogar a estreia da Libertadores é uma. Se o Flamengo joga contra o Fluminense e perde jogando mal, é outra a conversa. resposta imediata na quarta-feira é outra. Concordo com você. Acho que tem tem essa questão também. Então... O jogo da Libertadores está ligado ao primeiro jogo da final do Carioca. O desempenho do time e o resultado podem ter um peso. Se pudesse escolher, o Flamengo preferiria jogar essa estreia de Libertadores depois das finais. Mas o Fluminense também vai passar ideal, por isso, né? O Fluminense também vai passar por passa isso. por isso. O Fluminense, Sim. até numa chave mais difícil, como a gente falou aqui, enfrenta o Cristal em Lima. Mas é leve, né? É uma pressão diferente. Mas é uma viagem longa também. Não, mas eu digo que é uma pressão diferente pelo contexto de início de temporada. Um time mais encaixado, Mas equilibrado. o primeiro jogo você acha que não tem algum peso? Não, Se o tem. Fluminense for mal, mas por o exemplo. peso O Fluminense não pode se dar ao luxo de perder pontos nesse grupo Claro difícil que que não. ele tem na Libertadores. Mas eu digo de mais leve no sentido assim, a obrigação passa a ser muito mais focada quando você tem um time estrelado e atual campeão. Sabe o que acontece? O Flamengo, como acho que a própria Natália disse, ele tem mais chance de se recuperar caso ele tenha um primeiro resultado ruim na Libertadores, pela qualidade menor dos seus adversários na Libertadores estar uma chave do que mais o Fluminense. Sim. O Fluminense se estreia mal, os dois jogos contra o River Plate, você não sabe o que vai acontecer. O Fluminense pode muito bem ganhar os dois e fazer 6 pontos, ele pode fazer 4 pontos, ele pode fazer 1 ponto só. De repente, Pode perder na altitude do Strongest, pode que não é um perder os resultado dois pro absurdo. River Plate também, Claro. do Strongest. Então, é um primeiro jogo do Fluminense de um grupo muito mais difícil que o grupo do Flamengo. Concorda? Tem menos elenco. Concordo. Tem menos elenco que o Flamengo, né? E se a gente analisar friamente a tabela, é o jogo mais viável do Fluminense fora de casa. Sim. Porque o jogo contra o The Strongest em La Paz é sempre complicado. Pegar o River reestruturado, com o Demichelis bem no comando. Esse jogo vai ser interessante. O River do Demichelis contra o Fluminense do Diniz, 2 times que gostam da bola, que se aproximam muito. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal. E é aquilo, né? O Flamengo pegou um grupo fácil, na minha visão, pela qualidade técnica que o Flamengo tem. Só que não pode se bobear, né? Eu acho que o adversário mais difícil que o Flamengo vai enfrentar nesse grupo é o Racing. Isso não tem como contestar, né? O Racing é o adversário mais difícil. Tem o Paulo Guerreiro lá, aquele que jogou no Flamengo, Corinthians, Inter, mas já tá em fim de carreira já, né? Acho que tá com 38, 39 anos já o Paulo Guerreiro. É aquele centroavante da época aqui do Brasil, mas é um jogador que pode fazer algum barulho ali. Então, o Flamengo, o primeiro jogo é contra o Alcas, entre dia 4 e dia 6 de abril. Vai ser em Quito o jogo, altitude. E é aquilo, o Flamengo vai com o time titular ou reserva, né? Lembrando que esse jogo vai ser no meio dos 2 Fla-Flu, né? Da final do Carioca. E mais um ponto aí. E outro ponto, né? Como o Vitor Pereira deve armar o Flamengo para estrear na Libertadores? Na minha visão, vai depender muito, até os comentaristas comentaram isso, né? Ali no React, no finalzinho já. Vai depender muito do que o Flamengo fizer ou acontecer nesse primeiro Fla-Flu, né? Então esse primeiro Fla-Flu vai depender muito de como o Flamengo vai atuar contra o Alcas, né? Se ganhar o jogo contra o Fla-Flu,
pode colocar um time reserva. Ou um time misto pra Quito, né? E poupar para o jogo de volta. Caso perca, aí, na minha visão, vai mandar um time reserva. Porque vai precisar reverter o placar no jogo da volta, né? No jogo da final. Então aquilo vai depender muito, né? Jogadores desgastados, lesionados, a gente não sabe que pode alguém se lesionar, então vai depender muito desse ponto aí, né? É que o Alcas é um time tranquilo, é um time chato de se jogar porque é altitude, mas tá tranquilamente o Flamengo chega lá, conseguir jogar e ganhar o jogo, né? E trazer os 3 pontos para o Brasil. Só que aquilo, o Flamengo não pode se dar o luxo de ser complicado nesse grupo. Pode acontecer, pode. É um grupo tranquilo. Mas a gente já viu aí inúmeras equipes que durante o sorteio viu que o grupo era tranquilo, mas se complicou durante a fase de grupo, né? Então o Flamengo conseguindo fazer o placar em Quito, trazendo para o Brasil 3 pontos. Até que no Brasil ganha os jogos dentro de casa e vai ser feliz para a próxima fase, né? E contra o Fluminense, né? Vai depender muito do que o Flamengo for fazer no primeiro jogo, né? Eu acho que nessa preparação do Flamengo de 2 semanas aproximadamente, o Flamengo tem tudo para chegar no primeiro jogo contra o Fluminense no dia 1º de abril, fazer um bom jogo e abrir uma vantagem para o jogo de volta, né? Mas é aquilo, né? Vamos ver o que o Vitor Pereira vai armar para esse Flamengo, né? Jogar no dia 1º, né? Tô ansioso para saber, tô ansioso para ver o que o Vitor Pereira armou para esse jogo aí, né? Tamo junto e é nóis.